Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para uma noite de palestra aqui no Lar Dona Guiomar. Espero que vocês estejam bem e que saiam daqui melhor ainda. Vamos chegar, não tá? Quem é a primeira vez que vem aqui? O pessoal está fazendo confusão. Aqui é a primeira vez, já foi lá embaixo, já, né? Isso, então tá, sejam bem-vindos, viu? O Paulo, a Luciane, obrigado pela visita hoje. Tem alguém fazendo aniversário essa semana? Não? Meu Deus do céu, gente. Eu não sei. Esse ano ninguém faz aniversário. A maioria dos recados a gente já passou aqui, tá bom? Só alguns recados rapidinho. Nós estamos recolhendo alimentos para ajudar algumas famílias em situações que estão em situações vulneráveis, tá? Então, quem puder trazer alimentos não perecíveis, traz para cá, a gente distribui para as famílias, tá? Nós também roupas também, tá? A gente aceita roupas em bom estado, tá bom? E quem souber de alguma família que esteja precisando, depois fala com algum dos trabalhadores aqui da casa, porque a gente vai até a família, faz uma triagem, tá bom? E que a gente tem bastante coisa aqui e a gente precisa fazer essas coisas circularem. Outro recadinho rapidinho, nós também ajudamos o pessoal do Pão Fraterno, que é um pessoal que doa alimentos para moradores em situação de rua. E esse pessoal, eles precisam de uma coisa muito simples, que é aqueles potes de sorvete vazio que a gente tem em casa lá, que a gente fica usando como tapué para guardar feijão, né? Então, tragam para cá, já tem bastante lá na casa de vocês. A gente também, o pessoal precisa para entregar para os moradores de rua, tá bom? Então, quem puder, traz para cá, a gente depois leva o pessoal do Pão Fraterno. Amanhã, quarta-feira, nós também temos um atendimento ao público, que é um atendimento voltado mais para o atendimento espiritual. Então, quem quiser também pode vir, não precisa marcar horário, nada. A casa abre às 8h15, às 8h30 a gente começa os atendimentos, tá bom? Então, fiquem à vontade, quem se sentir com vontade de vir, vem para cá, a gente vai ser muito bem acolhido. Acredito que seja isso. Lembrei de outros recadinhos antes que o pessoal briga comigo. Nós temos umas camisetas aqui, que é uma camiseta igual a essa, mas nós só temos branca. E a gente fez algumas a mais para ajudar aqui a arrecadar fundos para o centro. Então, quem quiser, uma camiseta bem bonita, tá? Carlinha, quanto é a camiseta? R$60 a camiseta, tá bom? Então, fale depois com a Carlinha ou com a Vívia. A gente tem, acho que mais 3 ali, tá? Estou esquecendo alguma coisa? Acho que não, né? Tá bom. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, isso daqui é o QR Code do nosso grupo de aviso aqui do centro. Então, quem quiser, né, pode... Eu vou circular, quem quiser pode copiar o QR Code aqui e fazer o cadastro lá no grupo do WhatsApp, porque às vezes fica ali na frente, o pessoal esquece de fazer. Então, quem não está ainda no grupo, por favor, dá uma circulada aí, depois vocês podem deixar em cima da cadeira, tá bom? Então tá bom. Agora eu vou chamar o meu amigo aqui, o Paulo, para fazer uma oração inicial para vocês, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado. Bom, boa noite a todos. Vocês podem ver que a camiseta também tem visão panorâmica, então fica bom em qualquer tamanho de pessoa. Vamos começar uma leitura aqui. Essa risada de vocês machuca tanto. É o livro Sinal Verde, na parte Perguntas. Observe as próprias indagações antes de formular, adotando o silêncio sempre que não tiver finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhe compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquisições sem proveito sobre família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer-se apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém. Não é apenas falta de tato,
é gentileza, mas também ausência de caráter. Se você nutre realmente amizade por essa pessoa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite a tal sem pedir-lhe certidão de estado civil em que se encontra. Indiscrição, levianidade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva com as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Que nesse momento possamos concentrar as nossas atenções à palestra que vai ser recebida. Lembremos que nunca há um por acaso, um talvez, que estamos aqui neste momento reunidos porque precisamos receber a mensagem que será transmitida. Que Deus permita que tenhamos condições de assimilar a lição aprendida e que, se não for para nós, que tenhamos ainda a condição de passar o conhecimento recebido adiante. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Vamos receber então hoje, Caroline vai dar a palestra para nós. Seja bem-vinda à palestra. Obrigada. Uma boa noite a todos. Hoje o tema que nós vamos trabalhar, que é para nossa reflexão, é a lei da afinidade à luz da doutrina espírita. Com quem e com o que nós estamos vibrando. Pode falar. Então, para isso, a gente precisa entender o que é a lei da afinidade. Eu acho que eu vou ter que ficar um pouquinho de costas aqui para vocês. A gente precisa entender o que é a lei da afinidade. Eu costumo dizer que existem as leis universais, que são as leis de Deus. Assim como os homens criam as leis aqui na Terra, existem as leis universais, que são leis que são criadas por Deus e que, se a gente entrar em harmonia com essas leis, a nossa vida também, ela entra em harmonia, assim como a lei da causa e efeito, a lei da afinidade. E o que ela nos diz, essa lei? É um princípio espiritual que nos ajuda a compreender com quem e com o que nos conectamos na vida, aqui na matéria e no mundo espiritual. A doutrina espírita nos esclarece que semelhante atrai semelhante. E isso vale para sentimentos, pensamentos e companhias, né? Então, o que a gente começa a compreender dentro dessa lei da afinidade? Que nós somos uma energia, nós somos um campo, e que por meio dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, nós vamos nos conectar com consciências, sejam encarnadas, sejam aqui no plano físico, material, ou no mundo, ou no plano espiritual. Como a gente falou, a lei da afinidade, também conhecida como semelhante atrai semelhante, postula que pensamentos, sentimentos e ações emitem uma frequência vibracional que atrai para a vida de uma pessoa experiências e pessoas que ressoam com essa mesma frequência. É uma lei universal que opera tanto no nível consciente quanto no nível inconsciente. E Kardec trata dessa questão principalmente em O Livro dos Espíritos, perguntas 459 a 473, quando aborda a influência do espírito sobre nós. Ele nos diz: os espíritos se atraem ou se repelem conforme seus níveis de elevação moral e intelectual. Ou seja, nós vamos sintonizar com consciências afins. Sabe aquela coisa de a gente se afiniza com a pessoa que ouve rock? Ou a gente gosta da pessoa que ouve o samba, né? Então a gente começa a se afinizar com pessoas que estão na mesma frequência vibratória que a gente, na mesma frequência de emoções e de pensamentos. Eu costumo dizer que todos nós temos o que nós chamamos de assinatura vibracional.
O que é a nossa assinatura vibracional? É o nosso endereço energético. É assim que os espíritos nos reconhecem. Não é assim na matéria, igual eu estou olhando para vocês e vocês olhando para mim, mas pela nossa frequência. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por determinados estados da nossa vida, por exemplo, eu estou um pouco mais para baixo, um pouco mais ansiosa, eu estou com um pouco mais de medo, né? O que isso ocasiona? Vem um irmãozinho, uma consciência um pouco inferior, e ele vai falar: olha só, a Carol, ela está morrendo de medo, ela está com aquela raiva. O que eu vou fazer? Por frequência, porque eu estou vibrando aquilo, ele vem e se conecta ali comigo. E assim é também aqui no plano material e no plano espiritual. Eu costumo dar um exercício lá no consultório, que é o seguinte: é um exercício de autoconhecimento. Eu falo: olha, para você se conhecer, observe as pessoas, circunstâncias e situações que aparecem como padrão repetitivo na sua vida. Ali diz de algo, de um conteúdo que ressoa dentro de você. Porque são as nossas emoções, pensamentos e sentimentos que valem. Então, como funciona a afinidade espiritual? Como eu falei para vocês, atração energética, os espíritos encarnados ou desencarnados se aproximam e convivem por ressonância vibratória, ou seja, pela qualidade dos pensamentos e sentimentos. Então, muitas vezes a gente observa que, sem querer ou por falta de esclarecimento ou de informação, nós nos colocamos como vítimas, né? Sabe aquela coisa? Às vezes a gente procura uma casa espírita ou um tratamento energético espiritual, dizendo que nós estamos sendo obsidiados ou sofrendo uma influência muito negativa. Sim, pode ser verdade. E a casa espírita, assim como outros locais, também vão auxiliar na limpeza. Porém, existe uma questão muito importante, que o obsessor, ele só fica ao lado porque nós estamos, por frequência, por afinidade, vibrando algo que permita com que ele fique ali ao nosso redor. Então, muitas vezes nós não somos vítimas, porque não adianta a gente vir e fazer a limpeza, né, e sair daqui limpinho e depois ainda continuar alimentando aquela mágoa, alimentando aquela raiva, alimentando aquele ódio. Por quê? Por afinidade, eles vão voltar. Eu costumo dizer que esses irmãos menos esclarecidos, o que acontece é que nós não somos vítimas, mas nós temos a sementinha dentro de nós. Eu costumo dizer que eles colocam álcool no fogo. Então, nós não somos vítimas e do nada, de repente, nós estamos sofrendo uma influência espiritual negativa, não. Mas dentro de nós já existia aquela sementinha que simplesmente, por conexão, por frequência vibratória, por afinidade, eles nos conectaram e ali eles ficam, pelo nosso pensamento. Se a gente não tem essa informação, eles fazem a gente de marionete. Como eu falei para vocês, um grupo de amigos com os mesmos vícios se reúnem tanto fisicamente quanto espiritualmente com espíritos inferiores. Então a gente sabe que quando a gente fuma algo, a gente não fuma sozinho, quando a gente bebe algo, a gente não bebe sozinho. Então a gente vai se afinizar com pessoas que têm a mesma frequência, tanto aqui na matéria, quanto no plano espiritual também. Uma pessoa que ora, que estuda, que busca o bem, se conecta com espíritos superiores, mesmo que ela não saiba, mesmo que inconscientemente. Então, essa importância da intenção. Não é só o que fazemos, mas com que intenção fazemos que define a nossa sintonia. Então funciona mais ou menos assim. Eu vi um dia uma espiritualista que eu sigo, eu gosto bastante dela, e ela estava falando. Ela tem a mediunidade aberta, né? E ela consegue ver o plano espiritual. E um dia ela falou que ela estava numa determinada casa, num centro, e ela falou que de repente ela viu uma pessoa que ela, né, considerava muito, muito boa, com uma consciência meio estranha ali do lado. E uma pessoa que você não, né, como a gente diz, não dá nada, né, uma pessoa ali na dela, tinha um espírito muito elevado do lado dessa pessoa. Então, o que isso significa? Significa que nós temos a nossa assinatura vibracional e no plano espiritual a gente não engana.
Porque é pela lei da afinidade que vai atrair. Então, o que vale é a nossa intenção. É aquilo que a gente tem, que a gente vibra no nosso coração. É o amor diário que a gente coloca nas coisas que a gente faz. É o amor diário que a gente tem pelo outro ao nosso redor, pela natureza, por nós mesmos. Essa é a vibração que vai conectar com uma elevação superior. Não adianta, por exemplo, eu estar no trânsito ali e vir um irmão pedir algo e eu vou dar para me livrar, toma essa moedinha para me livrar logo. O que eu tenho no meu coração? Eu posso não dar nada, mas eu posso abrir minha janela e falar: bom dia, meu irmão, que Deus abençoe o teu dia. Ponto. O que vale é a intenção. Essa é nossa frequência vibratória, essa é nossa sintonia energética e é com isso que a gente vai conectar. Então, a influência dos espíritos em nossa vida, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos 459, os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos mais do que imaginamos. Frequentemente são eles que nos dirigem. A pergunta é: com quem então nós estamos andando? O que nós estamos sentindo, o que nós estamos alimentando diariamente, porque muitas vezes nós acordamos ali na correria, no automático, com o pensamento acelerado, desenfreado, na ansiedade. E o que mais a gente está alimentando no nosso dia? São essas companhias que estão também junto de nós. Se você vibra raiva, rancor, inveja, atrai espíritos que sentem o mesmo. Porém, eu sempre faço um parênteses aqui, que nós não podemos negar as nossas emoções. As nossas emoções, que é esse sistema egóico que é necessário para o nosso processo de vivenciar essa experiência terrena, porque sem as nossas emoções a gente não consegue vivenciar o plano terreno, ela é importantíssima. Porém, a gente não pode ser direcionado pelo nosso ego, pelo nosso sistema egóico, pelas nossas emoções. Nós temos que ser direcionados pela nossa consciência. Então, a gente não pode negar. Eu sinto raiva? Ok, eu sou ser humano, eu sinto raiva. O que essa raiva está querendo me dizer? O que eu faço com essa emoção muda a trajetória de tudo. Eu tenho inveja? Tá, tudo bem, todo mundo sente inveja, é uma emoção humana. Mas eu escolho alimentar essa inveja e atrair consciências que estão ali no meu campo por conta dessa questão, ou eu escolho entender a inveja, o que está por trás da inveja e fazer a minha autorreforma, a minha reforma íntima e me elevar e me melhorar. Porque não importa o que eu sinto, importa o que eu faço com aquilo que eu sinto. Então, afinidade e obsessão. Obsessões simples, fascinações ou possessões espirituais acontecem também por afinidade com desequilíbrios morais não trabalhados, como a gente está falando, né? Às vezes o ego, né? O nosso ego ele é danado, ele é importante, mas a gente tem que compreender ele. Então, muitas vezes o sentimento de se sentir superior, de se sentir melhor, né? De estar naquele lugar muito elevado que todos nós somos irmãos e todos nós somos iguais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente pode cair realmente numa obsessão. Então, obsessão ocorre por sintonia vibratória com o obsessor. Não é punição. Né? Às vezes a gente fala, poxa, eu sou vítima, que nem a gente falou. Não tem nada a ver com isso. Mas também pode ser uma ligação afetiva mal resolvida, por exemplo, de um passado. Então, não que seja isso ou aquilo, pode ser por vários fatores. Como que a gente pode fazer? Saindo dessa vibração. A gente tem que fazer um movimento de querer modificar. Não importa, a nossa vida ela é isso aqui, são altos e baixos. E tudo muda quando a gente sabe lidar com esses altos e baixos. Aquele exame do coração é o ecocardiograma, é isso? No eco tá ali falando, a nossa vida é isso aqui, tudo. É altos e baixos. Então, como a gente lida com isso é que muda. E quando a gente escolhe sair dessa frequência, também muda tudo, porque nós podemos escolher sair dessa frequência por meio da oração, da reforma íntima, do perdão. E é isso que importa.
Não importa aquilo que a gente está passando, porque às vezes a gente vai cair, importa eu cair, entender, tirar uma lição e levantar a minha vibração, elevar a minha consciência, sempre me conectando à luz, fazendo o que vocês estão fazendo, vindo buscar informações, vindo buscar espiritualidade. E são essas conexões que vão estar ao redor de todos nós. Então, espíritos afins influenciam pensamentos e emoções. Como eu disse para vocês, por meio da lei da afinidade, nós vamos atrair consciências que estão vibrando na mesma frequência. Então, se nós buscamos a luz, ao nosso lado a luz estará. Então, se a gente tem um problema, vem aquele sopro no nosso, né? A gente acorda, a gente fala, nossa, é isso. Né? Ou vem uma inspiração, ou vem aquela sensação de encher o peito, aquela coisa boa, né? Então, eles influenciam, mas para o lado contrário também, né? Então, muitas vezes, eu falo que é uma linha tênue, entre a gente compreender o que é sinais da mediunidade, uma pessoa que é muito sensível de transtornos psicológicos. A gente não nega os transtornos psicológicos, mas muitas pessoas, por exemplo, muitas pessoas chegam lá no consultório e quando você vai ver, a pessoa é extremamente sensitiva e ela capta o campo do outro e ela começa a adoecer, então tem mudanças de humores repentinas, né? Impulsos estranhos, ideias ruins repentinas. Sabe aquela coisa que a gente pensa, ai, nossa, credo, Jesus, misericórdia, Senhor. Sabe, a gente até balança a cabeça assim. Então a gente tem que orar e vigiar. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Eu percebi, eu faço um movimento de modificar, eu busco ferramentas para modificar isso na minha vida. Por isso que Jesus dizia também, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque eu faço esse movimento de querer sair do negativo quando eu percebo e eu elevo meu pensamento, eu faço esse movimento de buscar a luz a Jesus. Nós sabemos que a reencarnação nos reúne com espíritos afins, mas também com desafetos para reajustes kármicos. A gente sabe que é dentro do seio familiar onde o bicho pega, né? É onde que o trem é complicado, que é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Então, laços afetivos verdadeiros persistem após a morte. E quando é só por interesse ou aparência, então eles vão se dissolvendo, pois não tem uma afinidade real. Amizades e ambientes. Então, como eu falei para vocês, nós somos atraídos para pessoas que estão ressoando com a mesma frequência que a gente. Às vezes, são questões ocultas, que é o que a gente fala, que nem eu mesma sei o porquê. Ah, mas sei lá, pela falta de autoconhecimento, eu encontrei uma pessoa que ela é muito carente, muito carente. Ai, Carol, o que tem a ver comigo? Talvez você seja dentro de você. Mas é uma questão oculta que nem eu ainda percebi que eu tenho. Então pode ser uma questão inconsciente, mas eu atraio aquele perfil de pessoa, né? Então frequentar casas de oração, grupos de estudos, práticas de caridade, eleva a nossa vibração e muda as nossas afinidades, né? Imagina, se eu estou ali trabalhando para a luz, se eu estou ali trabalhando para o bem, é óbvio que a luz vai estar do meu lado, é óbvio que cada vez mais vão ter espíritos iluminados que estão auxiliando em um trabalho, na caridade, né? Outra coisa que é importante, né? Mídias, redes sociais e entretenimento. Eu falo que as sombras, ela é suja, né? Ela é traiçoeira. Então, muitas vezes, até nesse ambiente do digital, né? Se a gente não tomar cuidado, hoje em dia com tantas distrações, o que acontece é que ali eles pegam a gente por meio dali e baixam a nossa frequência. Quantas e quantas vezes a gente já não se pegou comparando com alguém?
Quantas e quantas vezes a gente fala, poxa vida, mas aquela pessoa consegue, eu não consigo. Nossa, olha onde ela tá, olha onde eu tô, olha, dá certo para ela, não dá certo para mim. Então também é uma forma das sombras de manipular a gente. Por isso que a gente tem sempre que estar atento e sempre orar e vigiar. Porque é muito fácil deles manipularem a gente. Então até nessa questão, tudo que a gente consome também cria afinidades energéticas e espirituais. O que você escuta, o que você vê e o que você lê também muda a sua sintonia vibratória, porque a gente vai buscar conteúdos que estão de acordo com aquilo que está ressoando dentro de nós. O papel do pensamento. Pode passar. O pensamento, por mais que ainda a gente está galgando para entender um pouco melhor a questão do pensamento, né? Tá aí a física quântica que está, né, trazendo bastante estudos, né, sobre a energia, o nosso pensamento. Então o nosso pensamento, ele é uma força atrativa, é uma força real. Por mais que nós não consigamos ver, o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, sai da nossa mente e fica pairando aqui no nosso campo. E dependendo do quanto eu dou de atenção para isso, isso pode se materializar ou vai se dissolvendo, que são as formas, pensamentos que a gente aprende também, né? Então, o nosso pensamento, ele é uma energia viva. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, afirma que o pensamento é uma emissão contínua de energia. Com certeza. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, eu vou fazer uma oração, eu vou enviar um reiki, eu vou fazer uma vibração de paz para aquela pessoa, de amor. Como é que vai chegar? É o meu pensamento, não é o meu pensamento ali que eu estou pensando. Eu vou fazer um pensamento, eu vou fazer uma vibração para a Mãe Gaia, para o planeta Terra. Tudo é pensamento, e o nosso pensamento tem força atrativa. Aquilo que eu penso como um imã atraio para a minha vida, respeitando, óbvio, que as leis universais, né? É a mesma coisa que a gente fala, fizeram um trabalho para mim, ou vou fazer um trabalho para a pessoa. Não precisa de nada disso, é só o pensamento. Quando você é fechado ali na esquina, você fala assim, tomara aqui, não vou nem repetir, pronto. Você já fez o trabalho para a pessoa, já emanou. Só que o que a gente precisa, a virada de chave, é a gente entender que tudo que vai e volta. Então, se eu estou desejando mal para aquela pessoa, uma hora isso vai voltar para mim. Lei de causa e efeito, lei universal, uma das leis divinas. Então, pensamento é energia. Orar e vigiar, e cuidado que a gente pensa. Estou emanando coisas boas voltarão. Nós somos um imã. Estou emanando coisas ruins? Mas eu sou um anjo perfeito. Não, mas eu percebi, eu mudo a frequência. Por isso, do orai e vigiai. Então, é isso que a gente está falando. A responsabilidade sobre o que nós pensamos. Cultivar bons pensamentos é cultivar boas companhias. Então, não é fácil, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, não é fácil. Mas tem uma frase que a espiritualidade um dia disse que é: aonde está o teu maior desafio, ali está a tua missão. Então, se nós estamos aqui é porque nós conseguimos e nós podemos trabalhar para nos melhorarmos. Pensamento não se esconde no plano espiritual, que nem eu falei para vocês. Afinidade é consequência do que cultivamos. Se quer mudar suas experiências, mude sua vibração. Tudo que emitimos volta em forma de experiências, pessoas e espíritos. Gente, isso é muito, muito, muito importante da gente entender. Extremamente importante. Se a gente observar quais são os resultados das nossas vidas hoje, os resultados das nossas vidas, tudo começou pelo nosso pensamento. Pensamento, sentimento, emoção e ação. Então, o nosso pensamento, ele é uma força criadora e atrativa. Então, eu vou atrair pessoas, circunstâncias, situações que ressoam na mesma frequência. Então, quando a gente toma consciência disso, eu posso modificar a minha vida. Eu tenho na minha mão ali a chave para modificar a minha vida. Mudando os meus pensamentos, eu mudo tudo ao meu redor. Eu mudo as pessoas, eu mudo as consciências desencarnadas, espíritos que estão ali. Então, a chave é a gente conseguir
modificar a nossa frequência. E muitas vezes quando Jesus se sentia muito carregado, né, que ele ia meditar nas montanhas, eu acredito que era para isso, né? Então a oração, o contato com o Pai, a elevação espiritual é para a gente tirar um pouco essa densidade, porque a densidade faz parte de nós humanos, mas a gente pode e consegue se elevar. Então, práticas de elevação vibracional. O Evangelho no lar vai criar ali uma egrégora, né? No mesmo dia, né? Com os familiares, no mesmo horário. Vamos ser recebidos pelos espíritos protetores, ali benfeitores, né? A oração sincera. Então, a velocidade de um pensamento. Eu me conectei a Jesus. Pronto, já está ali, eles já estão ali com a gente para ajudar. E se está muito difícil, né, conversa mesmo. Ó, tá difícil, não estou conseguindo, tá complicado. Meu, faz alguma coisa aí, dá um jeito, me ajuda. Pedir ajuda sincera. E eles vão estar ao nosso redor. Estudo da doutrina espírita, né, clareia a nossa mente, fortalece a nossa fé racional, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Serviço ao próximo, caridade, eleva o coração, purifica a nossa alma, a nossa mente e nos aproxima dos bons espíritos sem dúvida nenhuma. E a vigilância moral. A vigilância moral é a gente se observar, a gente sair do outro. Nós estamos aqui num processo de evolução, somos consciências que estamos experimentando a carne. Para quê? Para que a gente possa evoluir. O que significa isso? Evolução é igual a mudança, que é igual a transformação. Mas não é no outro, eu vendo o defeito do outro, eu apontando o outro, julgando o outro, criticando o outro que eu vou crescer. Porque eu não tenho controle nada sobre o outro, eu tenho controle sobre mim. Então, a minha reforma íntima, a minha evolução começa no momento em que eu olho para mim e eu digo, bem, isso não está legal em mim. E aí eu vou e eu faço essa mudança. Eu olho para mim com humildade e eu digo, bom, realmente, isso aqui eu preciso modificar. A evolução nos leva a mudar nossas afinidades com o tempo. Então, vamos pensar, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente vai modificando, olha que coisa linda. A gente vai crescendo, vamos nos transformando, vamos expandindo e vamos modificando também mentores, vamos modificando espíritos que também vão nos auxiliar nessa caminhada. Espíritos que hoje não se afinam podem se reencontrar em outro momento já transformados. O processo de evolução traz clareza e perdão. Jesus é um modelo de afinidade com o amor universal. Estar com ele é um esforço contínuo de transformação moral. Então, a afinidade espiritual, a gente costuma dizer que é o espelho da nossa alma. Mostra com clareza quem e com quem realmente nós estamos em sintonia. Então, a partir de hoje, ao deitarmos a cabeça no travesseiro, que a gente possa ser sincero conosco mesmo. Se perguntar, o que realmente eu estou sentindo? Quais são os sentimentos que eu estou alimentando dentro de mim? Sendo honesto com a gente mesmo, honrando de fato a nossa verdade, porque a gente não esconde nada. É besteira, imaturidade, pequenez espiritual nossa achar que a gente está enganando, que a gente não engana, a gente só se perde. Que possamos, pelo esforço de cada dia, nos tornarmos afinados com o bem, com o amor e com a luz que Jesus nos deixou como exemplo. Se os bons espíritos estão sempre ao nosso lado, o que temos feito para merecer a sua companhia? Então, aquilo que carregamos no inconsciente também atrai espíritos. Então, eu falo que a reforma íntima, o autoconhecimento e a espiritualidade, eles caminham juntos, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente cresce e mais a gente evolui. Eu costumo falar que nós temos crenças limitantes que não tem a ver com religião, tem a ver com um termo da psicologia isso.
que são verdades que são implantadas na nossa mente, programações desde pequenininhas, e a gente acredita como sendo uma verdade absoluta. Isso cria crenças limitantes no nosso inconsciente. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a possibilidade de mudar também as companhias espirituais que estão ao nosso redor, né? Então, é o que eu falo, né? Às vezes a gente... pessoas que falam, pô, Carol, mas eu só atraio curva de rio, só atraio gente assim. O que tem dentro de você que você ainda não conseguiu compreender de crenças limitantes, ocultas e inconscientes que está atraindo para você esse perfil e esse padrão de pessoa? Então, emoções reprimidas, sintonia com espíritos em sofrimento e a consciência de si. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a oportunidade de modificar tudo isso. O amor é a linguagem universal da luz. Jesus vibrava exclusivamente nessa faixa de afinidade do amor. Quando a gente se perder, que a gente possa se nortear pela vibração e pela frequência do amor. Por mais que seja difícil, às vezes a gente está ali perdidinho no nosso caminho, a gente eleva e lembra dos ensinamentos do nosso mestre. E aí a gente sabe que a gente está no caminho certo. Pequenos gestos de compaixão já nos conectam, então, a esse campo. E a pergunta que fica é: com quem vocês estão vibrando? Vocês são responsáveis por quem convidam para sua intimidade mental. Escolha hoje mudar sua vibração através de pensamentos, atitudes e oração. Para ficar mais fácil, o que a gente faz quando ninguém vê aquilo que a gente está fazendo. Esses somos nós, de fato. E nós podemos sim modificar. Independente do que a gente vê, a gente pode modificar isso dentro de nós. Então vamos fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Sintonizar aos bons espíritos, agradecendo toda a limpeza e todo o auxílio e pedindo para essa espiritualidade maior que possa nos auxiliar sempre que cairmos, nos desviarmos, nos perdermos, que eles possam sempre nos ajudar a nos levantar, sabendo em sua sabedoria, como irmãos mais velhos que são, entendendo ainda a nossa pequenez, mas que somos todos irmãos, iguais em amor, crescimento e evolução. Que vocês possam voltar aos lares de vocês muito melhores do que quando aqui chegaram. Que assim seja.